Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 26 do Guia WinDev 2025. Estamos criando uma aplicação que simula uma balança usando sockets. Nessa parte 3, vamos ver a continuação dos códigos, técnicas e processos, com o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, agora vendendo assinaturas SAS no modelo PCsoft, da Pedroso Automação, nossa empresa de desenvolvimento de software, e com o patrocínio da Conceito Industrial, na pessoa do senhor Fabiano Costa, que, na condição de diretor da empresa, gentilmente autorizou a publicação desses vídeos para a comunidade WinDev no nosso canal. Queremos agradecer também ao apoio da comunidade WinDev, que sempre prestigia o nosso trabalho. Embora a plataforma de desenvolvimento desta aula seja no ambiente do WinDev 28, ele é totalmente compatível com a versão 2025. Aqui no botão Criar o servidor, que nós vimos na nossa última aula, nós temos alguns comandos que vamos esclarecer com relação ao WinDev e os comandos de socket. A função socket existe, verifica a existência do socket. Para verificar a validade da conexão, use a função socket cliente info, onde poderá verificar o endereço IP do socket do cliente e o número da porta. O socket existirá enquanto o socket criado não for fechado por um comando socket close. Se a comunicação for interrompida, a função socket existe ainda poderá retornar um resultado positivo, mesmo se o diálogo for interrompido. Então, aqui, acionamos o emulador. E a primeira coisa que vamos fazer é criar o servidor. Então, criamos o servidor. Primeiro ele verifica se o socket não existe e vai me permitir criar o servidor. Então, ele vai criar aqui, ó, localhost, criar o servidor. Ele exige a apresentação de uma mensagem, comunicação estabelecida. Já pode enviar o peso a partir da balança. Então, a primeira coisa é criar o servidor. Se eu for acionar novamente, vou receber uma mensagem de que o servidor já existe. Criado o servidor, o nosso servidor fica pronto para receber conexões. Aí, nós vamos criar o socket com a balança, justamente para permitir que a balança também receba conexões do servidor. Isto se faz com o botão Criar Socket com a balança, cujo código vamos analisar a seguir. A função para habilitar o socket da balança é muito parecida com a do servidor. A única diferença está na passagem do parâmetro, onde eu passo o nome da balança e na função socket create, ao invés de passar a porta do servidor, eu passo a porta da balança. Caso ocorra algum erro, eu retorno o erro pela função errorinfo com error message. Ativo os botões de conectar balança e ler retorno, passo a mensagem, altero o status dos shapes e trato o envio de uma mensagem para o arquivo de log. Então, criei um arquivo de log chamado log.txt e passo para a linha os valores de retorno separados por pipe, onde passo o status da balança, a data, a hora
o IP da balança e a porta da balança. Tanto no lado servidor como no lado cliente, eu uso a função socket create para criar ou o socket da balança ou o socket do servidor. Essa função recebe como argumento o nome do socket e a porta do servidor. Quando eu estiver trabalhando na mesma máquina, eu vou ter que usar uma porta para o servidor e outra porta para o cliente. Se eu usar máquinas diferentes, cada máquina terá o seu endereço IP. Então, vamos ver como funciona a função socket create na linguagem W. Sockets são utilizados para estabelecer uma comunicação bidirecional entre dois processos, seja na mesma máquina ou em máquinas diferentes. Eles são implementados em diversas linguagens de programação, por isso existem na linguagem W, e são a base de muitas tecnologias de rede. Quando utilizamos o protocolo TCP/IP, podemos, através de sockets, comunicar com diversos dispositivos, tais como balanças, catracas, impressoras, estabelecendo o endereço IP do dispositivo. Este pode receber e enviar mensagens através dos sockets. Com a função socket create, eu posso comunicar aplicativos de um computador para outro, independentemente do tipo de rede. Na linguagem W, esta função deve ser chamada no servidor usado para a comunicação. Se o computador ou o dispositivo cliente usar um aplicativo WinDev para se conectar a esse socket, este aplicativo terá que usar a função socket connect da linguagem W. Na linguagem W, podemos criar três tipos de socket: o socket padrão, com socket create, SSL com socket create SSL, e o UDP com a função socket create UDP. O servidor do socket poderá ser criado tanto em servidores Linux como em servidores Windows. Em outra oportunidade, vamos abordar a criação de um socket no Linux e algumas particularidades sobre ele. A função socket create SSL cria um socket seguro de acordo com o processo SSL. O SSL é um protocolo de segurança da internet baseado em criptografia. Ele foi desenvolvido para garantir a privacidade, autenticação e integridade de dados na comunicação da internet. O SSL é o antecessor da criptografia moderna utilizada hoje, que é o TLS. Normalmente requer um certificado. Se um socket não for fechado corretamente pelo comando socket close, por exemplo, reiniciando o computador com o socket aberto, se você tentar recriar o socket, pode levar um bom tempo. Você terá que esperar até que o socket seja liberado pelo sistema. Quando você usa socket create SSL, é permitido que você reuse um endereço já usado pela aplicação. Para proibir que essa operação de reutilização do socket seja utilizada e evitar que alguns problemas aconteçam em relação a desempenho, você pode utilizar uma função da linguagem W, que é socket.option igual a socket no reuse address. Esta opção indica
que um socket já está sendo usado por outra porta. E nesse caso, a função socket create SSL vai retornar um erro. Por isso que a gente trabalha quando usamos a mesma máquina com portas diferentes, além de ter que usar, no caso do SSL, essa função para não permitir a reutilização do socket. O tipo de socket UDP cria o socket que usa o protocolo UDP. No WebDev, no código do lado servidor, para usar socket na estação de trabalho do servidor, marque a opção Hello Server Socket no WebDev Application Server. Ao usar socket UDP, não temos noção de conexão, ao contrário do que acontece com os sockets TCP/IP que são orientados à conexão. O UDP é um protocolo sem conexão. Todos os sockets UDP, não importa se são sockets de cliente ou sockets de servidor, são criados pela função socket create UDP. Quando uma operação de gravação é realizada por meio do protocolo UDP, você deve especificar o destino, endereço e porta. Quando a operação de leitura é realizada por meio do protocolo UDP, a origem da string lida é desconhecida e ela é retornada pela função socket cliente info. Como o UDP não é um protocolo conectado, não é possível ter certeza de receber as informações enviadas. Na minha modesta opinião, não é muito recomendável a utilização do protocolo UDP. Na nossa aplicação, os dois servidores estão conectados, então a balança está conectada e o servidor está conectado. Agora eu vou conectar ao servidor. Então, processo, cria o primeiro, cria o segundo, conecta ao servidor. Aí, na minha aplicação, eu coloquei aqui, você já pode enviar o peso para o servidor. Observe que o sinalizador mostra a cor verde e o tooltip diz que o servidor já está recebendo peso. O que eu vou fazer agora? Eu vou emular o envio de um peso. Então, aqui no meu botão pesar, eu criei um comandinho que a cada clique coloca 200 quilos. 200, 400, 600, 800 e assim por diante. Feito isso, eu clico em enviar o peso. Tá? Então, ele enviou o peso da balança para o servidor. E para ver esse peso, eu vou clicar no botão ler peso. Ó. Então, o que aconteceu? Aqui ele carregou o peso no servidor. Vamos ver então agora os códigos que fazem essa comunicação entre a balança e o servidor. Vou fechar o socket aqui para nós vermos o código que a gente criou. Então, do lado da balança, conectar ao servidor. Vamos ver a função socket connect, que permite que você conecte a um servidor socket. Que o servidor é o nome do identificador que será utilizado para enviar mensagem ao socket. Para poder acessar o servidor, atribua a ele um número de porta e o endereço IP da balança. Aqui, novamente, estamos usando a função sockExist para que você saiba que ainda não está conectada à estação. Aqui, nós temos uma coisa chamada handle, que é o manipulador do socket. Veja que não é o nome do socket, é o seu handle. E isso vai identificar o servidor socket nesta operação. Então, if not socket existe pelo servidor, então
verifica se está conectado, porta, e passa o endereço IP do servidor. Caso ocorra algum erro ao conectar a balança, IDT/IP da balança, etc, etc. E retorna. Caso contrário, os botões enviar peso e desconectar a balança são ativados. Então, com as funções active, né? Então, a propriedade active para o botão enviar peso e para o botão desconectar balança. Mudo a cor do shape para green e mudo o tooltip para servidor recebendo peso. E aí coloquei aqui uma mensagem, né? Você já pode enviar o peso para o servidor e tem os tratamentos lá no arquivo de log. Caso ocorra algum erro, recebam mensagens que já estão conectados no servidor. No botão pesar, logo depois que eu acionar o botão de conectar ao servidor, eu criei um código muito simples. Simplesmente EDT peso mais igual a 200. Então, ele vai incrementar o peso em 200 quilos. Feito isso, lá do lado do servidor, eu vou ler o peso através do botão ler peso. Então, vou dar um código aqui. E agora sim, vem as informações de que eu vou usar socket read e socket cliente info. Então, se o peso for recebido for diferente de vazio, mensagem recebida do IP número, socket cliente info, nome do servidor e passa o endereço do socket. Aproveito para gravar no meu arquivo de pesagem o peso que foi conectado ao servidor. Então, preencho as colunas pesagem e balança com o nome da balança, data da pesagem com a data de hoje, hora da pesagem com a função now, passo o IP do socket cliente info para o nome do servidor e passo o peso recebido e adiciono na pesagem. Faço em seguida a mudança da cor do indicador visual para a cor laranja e o tooltip fica setado para peso gravado no banco de dados. A função socket connect conecta um computador cliente a um determinado socket, um computador servidor. Para simplificar as trocas de dados por socket, um modo de transmissão é iniciado por padrão. Para uma comunicação com um módulo externo, um aplicativo não Windev, por exemplo, um robô, etc., esse modo de transmissão pode impedir que as comunicações operem corretamente. Para isso, existe a função Socket Change Transmission Mode, que é usada pela linguagem W, para alterar esse modo de transmissão, com o uso da função Socket NoEndTag, que permite que você não modifique os frames lidos e escritos. Quando um endereço IP é passado para a função Socket Connect, a conexão pode ser otimizada usando o seguinte código: socket.option é igual a socket optimize IP connection. Na linguagem W, esta opção não é habilitada por padrão, porque a conexão pode falhar em algumas configurações. No entanto, ela pode ser útil em alguns aplicativos para os quais o desempenho é crítico. Depois de usar essa opção, se quiser restaurar o comportamento padrão, basta usar socket.option igual a socket option default. Um dos problemas que podem ocorrer na utilização de socket é o tempo limite para resolução de endereços. Por exemplo, o tempo limite especificado pela constante maximum timeout agrupa o tempo limite de duas etapas.
tempo limite para a resolução de endereço. Esse tempo limite não pode ser configurado e pode ser otimizado conforme abaixo. O tempo limite máximo para a conexão ser aceita pelo servidor. Vários casos podem ocorrer. Primeiro, o servidor recusa a conexão. Segunda, o servidor aceita a conexão dentro do tempo limite. Terceiro, o servidor não está disponível. Quarto, o endereço especificado é inválido. Para otimizar o tempo limite para a resolução de endereço, use um DNS da rede. Portanto, esse endereço a ser buscado para esse servidor e nada para cada computador conectado. Cada computador deve ser registrado para este servidor, mediante a conexão, para um endereço IP. Use a variável socketOption da seguinte forma: socketOption igual a socketOption optimize IP connection. Estou passando essas informações com relação à documentação porque tive vários problemas quando iniciei o trabalho com socket e não sabia como o socket se comportava, por exemplo, num ambiente que não é um socket nativo do WinDev ou em uma aplicação mobile, como veremos a seguir. Quando trabalhamos com aplicações Android, é importante destacar que o emulador não usa o sistema de resolução de nomes do computador no qual ele é executado, no caso, o ambiente de desenvolvimento. Esse detalhe é importante se o seu computador de desenvolvimento estiver configurado para adicionar automaticamente um sufixo de nome de domínio local aos nomes do computador a serem resolvidos. No emulador Android, os nomes completos devem ser especificados. Tive alguns problemas, algumas dores de cabeça por causa disso em aplicações Android. Por isso, é importante que você utilize a função com todos os detalhes. Por exemplo, socket connect e o endereço IP ou uma string que contenha o endereço IP. No botão enviar peso, nós utilizamos a função socketWrite, que envia uma mensagem ao servidor. E pelo servidor, que está colocado aqui, que não é o nome do servidor, então é o handle do servidor. Então, if not socketconnect, pelo servidor, passo o conteúdo de peso. Se ocorrer uma mensagem, mostra o erro. Caso contrário, eu altero a informação e o servidor recebeu o peso com sucesso. Para ler a mensagem enviada pela balança, clique no botão Ler do servidor. Já no botão Ler do servidor, nós temos, ler peso aqui, EDT peso recebido é socket read, nome de servidor, falso, tempo de espera. E aqui, então, eu tenho a gravação no servidor e na minha aplicação, claro, o processo de atualização do banco de dados. A função socketWrite faz a escrita no socket, passando o peso do servidor. Já a função ler peso do botão utiliza socket read, passando não o manipulador, mas o nome do servidor com o timeout. Com isso, nós podemos pegar, pela função socket client info, o nome do servidor e o endereço, de maneira que nós podemos gravar no nosso banco de dados o endereço da balança que enviou o peso para o servidor. Aprendemos nesta aula como gravar um socket no servidor e como ler a mensagem enviada pelo cliente através da função socketRead. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.